Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao Mundo na Zona. Eu sou Giovana Branco, sou doutoranda em Ciência Política e pesquisadora de política russa, e estou aqui novamente no Zona Curva para a gente fazer o nosso programa semanal sobre os principais acontecimentos do sistema internacional. E hoje eu vou começar falando sobre a situação no Oriente Médio, que tem se agravado cada vez mais, mesmo depois de uma aparente calmaria entre Gaza e Israel. Nos últimos dias, a gente viu um ordenamento do Donald Trump de realizar ataques aéreos no Iêmen contra o grupo dos Houthis e alvos controlados por eles. Os Houthis são uma milícia rebelde apoiada pelo Irã. E eles já atacaram navios no Mar Negro, no Mar Vermelho, perdão, e também vários alvos no território israelense, tentando justamente apoiar o grupo terrorista Hamas. Eles são, portanto, uma ameaça para os interesses norte-americanos, e isso foi principalmente o motivo que levou Donald Trump a fazer justamente esses ataques aéreos. Eles foram realizados, em sua grande maioria, no último domingo, no dia 16 de março, e estão entre as ações militares mais significativas dos Estados Unidos no Oriente Médio desde que o Trump tomou posse no mês de janeiro desse ano, em 2025. Nesse ataque de domingo foram pelo menos 98 feridos e 53 mortos, incluindo mulheres e crianças. E os próprios membros do Houthis também já denunciaram esses ataques ao sistema internacional, provocando justamente algum tipo de comoção em relação às vítimas. Esses ataques dos Houthis contra alvos israelenses ou contra os navios do Mar Vermelho foram suspensos em janeiro, depois da definição de um cessar-fogo em Gaza, que tinha sido respeitado por ambos os lados até ontem, quando Israel realizou um ataque na faixa de Gaza e deixou mais centenas de feridos nesse processo. Porém, eles também já tinham sido retomados, esses ataques do Houthis, na medida em que Israel decidiu não permitir a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, nesse mês agora de março, retomando justamente as hostilidades. Antes mesmo dos ataques israelenses via bombardeios aéreos, já havia uma situação humanitária bastante delicada na faixa de Gaza, justamente por conta dessa proibição israelense da entrada de ajuda humanitária. E quando a gente fala de ajuda humanitária, a gente está falando principalmente de medicamentos, de alimento, de roupas, de meios de subsistência. Lembrando que a faixa de Gaza está nessa situação de catástrofe humanitária há muito tempo, né? Desde os ataques de 7 de outubro do ano retrasado, provocando justamente uma situação bastante alarmante em termos de direitos humanos. O assessor de segurança nacional do Trump, o Michael Waltz, disse numa entrevista à Fox News que ele deu recentemente que esses ataques realizados no Iêmen foram efetivos e bem-sucedidos, e que o grupo dos Houthis são basicamente uma nova Al-Qaeda, mas com o apoio militar do Irã, fazendo com que eles tenham acesso a armamentos bastante estratégicos, como, por exemplo, alguns mísseis de longo alcance, que foram justamente utilizados contra os navios petroleiros no Mar Vermelho no ano passado, principalmente. E isso faz deles uma ameaça ainda maior, porque eles não confiam apenas em táticas que tradicionalmente grupos terroristas utilizam, mas sim eles têm acesso a esses armamentos mais tecnológicos e também mais poderosos. O Comando Central dos Estados Unidos disse que Washington efetuou esses ataques aéreos no Iêmen de forma precisa para defender os interesses dos Estados Unidos e deter inimigos, além de restaurar a liberdade de navegação na região. Os Estados Unidos hoje são a principal potência que garante a liberdade dos mares. Então, uma ameaça a essa liberdade de ir e vir no sistema marítimo
é diretamente uma ameaça contra os Estados Unidos e principalmente contra o poder norte-americano, a ideia de um status, de um garantidor de última ordem, justamente dessa liberdade, dessa segurança internacional, principalmente ligada ao comércio marítimo. Então, de fato, é uma questão bastante importante para os norte-americanos. E no ano passado, muitos navios petroleiros foram afetados. A gente viu o aumento do preço do petróleo justamente por conta desses ataques no Mar Vermelho. Várias petrolíferas, inclusive a BP, né, a British Petroleum, suspenderam a navegação nessa região do Mar Vermelho, justamente porque havia um temor muito grande desses ataques dos Houthis contra esses navios petroleiros e outros navios também na região. O Trump afirmou que esses ataques, além de combaterem os Houthis e serem justamente para defender os interesses norte-americanos, também serviram como um aviso para o Irã, que está ali na região, né, muito próximo, e que é um dos principais provedores de apoio militar a grupos rebeldes no Oriente Médio. Então, é de alguma forma um aviso para dizer que os Estados Unidos estão dispostos a intervir novamente na região, caso os seus interesses nacionais sejam afetados ou ameaçados de alguma forma. E por isso o Irã deveria suspender o apoio financeiro e militar a esses grupos rebeldes. O chefe das forças de guerra das Forças Armadas Revolucionárias do Irã, em resposta a essa declaração do Trump, disse que o Irã não interfere em nenhuma das decisões dos Houthis e nem de nenhum outro grupo rebelde da região, que eles agem todos de forma independente. Então, o Irã não teria nada a ver com nenhuma dessa situação. Além disso, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã também disse que os ataques violam, né, os ataques norte-americanos violam a lei internacional sobre o uso da força e soberania nacional, e que os Estados Unidos estavam, portanto, sendo uma ameaça à região do Oriente Médio e dos interesses das potências locais. A gente tem visto, portanto, um agravamento muito grande dessa questão no Oriente Médio. Embora o cessar-fogo tenha sido estabelecido no início desse ano, a gente tem visto cada vez mais o quanto essa situação está se deteriorando com o passar do tempo. Agora, inclusive, com a retomada de bombardeios israelenses na faixa de Gaza. Mas não é só no Oriente Médio que a gente tem conflitos bastante latentes. Agora eu também vou falar sobre o conflito no Sudão do Sul, que também foi retomado recentemente e é uma questão de tremenda importância para o sistema internacional. Nesses últimos meses, a gente viu um ataque no Sudão do Sul a um helicóptero da ONU mostrando justamente o quanto a paz na região está muito frágil e é impossível realmente prever quando que pode eclodir um novo conflito. Lembrando que o Sudão do Sul é o país mais novo do mundo, foi o último país a ser criado e ainda sofre com diversas questões nessa definição da sua soberania nacional e principalmente em relação à definição de uma liderança capaz de realmente prover o que o país precisa. Vários observadores internacionais temem de forma contínua que esse tratado de paz, que foi estabelecido há 7 anos, esteja por um fio de ser quebrado e que a gente retome justamente um cenário de instabilidade e de conflito interno, de guerra civil. Os principais atores envolvidos nesse conflito continuam muito parecidos com 7 anos atrás, praticamente os mesmos. De um lado, a gente tem o Exército Nacional Sul-Sudanês, que está sob o governo do Salva Kiir, e por outro lado, a gente tem forças de oposição, lideradas pelo vice-presidente Riek Machar. Então, a gente tem aqui um conflito que tem o presidente com o exército, de fato, de um lado, e algumas forças rebeldes lideradas pelo vice-presidente. O que mostra uma rachadura muito grande, né, muito óbvia, no governo, na liderança do Sudão do Sul. Isso, de alguma forma, se reflete em toda a sociedade que passa a ter justamente esses problemas, né, relacionados à sua segurança. Essas duas figuras, né, o presidente e o vice-presidente, foram responsáveis por liderar a Guerra Civil em 2013, que terminou em 2018 com um acordo de paz
extremamente frágil. E é justamente esse acordo de paz que hoje os observadores internacionais têm muito medo que seja quebrado e a gente volte para uma situação de guerra civil. Lá em 2018, esse acordo de paz foi responsável por desmilitarizar a capital, Juba, e retornar o Riek Machar ao cargo de vice-presidente, além de dividir os ganhos da exportação de petróleo entre esses dois grupos, de forma a tentar enfraquecer também esses grupos de forma mútua, mas também permitir que ambos tenham os subsídios necessários para conseguir se manter no poder. É uma forma de divisão de poder para tentar não fortalecer apenas um lado ou outro lado, né? De não tentar favorecer necessariamente um desses grupos e sim prover algum tipo de equilíbrio de poder. Mas o que a gente percebe é que, apesar do acordo ter esses objetivos, ele já durar 7 anos, ele dura de uma forma bastante frágil e a violência entre grupos étnicos continua bastante presente na sociedade do Sudão do Sul, além de uma crise econômica e humanitária que apenas agravam essa situação, mostrando justamente uma possibilidade muito grande de uma nova insurgência surgir no Sudão do Sul. Além disso, a gente tem uma outra questão bastante relevante, que é a possibilidade desse conflito, que aparentemente parece cercado pelas fronteiras do Sudão do Sul, um conflito interétnico dentro de um país, um conflito, né, uma guerra civil por excelência, se tornar um conflito regional bastante preocupante, na medida em que a gente teve uma declaração de Uganda, que realizou movimentos militares na capital, Juba, para assegurar justamente a estabilidade da capital do Sudão do Sul, além de reconhecer o Salva Kiir como o único presidente do país, reconhecê-lo como a liderança de fato legítima. E os representantes de Uganda declararam que qualquer movimento contra o Salva Kiir seria compreendido como uma declaração de guerra contra a Uganda. Isso quer dizer que se a gente tiver o agravamento dessas tensões e, de fato, a eclosão de um conflito interno no Sudão do Sul, que por algum motivo ameace a liderança do Salva Kiir, poderemos ver no futuro uma intervenção militar de Uganda, se transformando, portanto, em um conflito regional. Vários observadores da ONU estão bastante preocupados com essa situação e estão realmente com bastante atenção à possibilidade de escalada da violência no continente africano. Eu sei que são conflitos que a gente não costuma falar muito, provavelmente nos jornais vocês têm muito pouco acesso a essas informações, e justamente por isso eu acho importante a gente falar sobre eles aqui. E para finalizar esse nosso episódio de retorno aqui do Mundo na Zona, eu vou falar um pouquinho sobre a situação na Ucrânia, que também está bastante delicada, para dizer o mínimo. Especificamente, eu vou falar hoje sobre a região de Kursk, que é uma região russa que foi invadida pelos ucranianos no ano passado. Ano passado, então, as tropas ucranianas invadiram a região de Kursk de forma bastante surpreendente, bastante rápida. E desde então a gente tem observado o quanto as forças russas têm conseguido cercar o exército ucraniano nessa região e de alguma forma pressionando eles para sair em retirada, né, do território russo. Atualmente, as tropas ucranianas controlam aproximadamente 10% de todo o território que eles atacaram no ano passado, nessa região de Kursk, então já realmente tiveram bastante diminuição de controle nessa região. E os militares ucranianos declararam que essa batalha hoje que tem acontecido nessa região é muito menos sobre assegurar o controle sobre territórios dentro do Estado russo e muito mais sobre impedir que as tropas russas avancem para a fronteira ucraniana na região de Sumy, que faria com que eles abrissem um novo fronte de batalha que para os ucranianos seria muito difícil de lidar. Então, no fundo, é uma forma de contenção da guerra no próprio território ucraniano e muito menos, né, de se manter ali atuante no território russo. Muitos analistas
entenderam na época que essa operação em Kursk foi absolutamente desnecessária por parte dos ucranianos, justamente por conta, né, do alto número de mortes, do desvio das forças militares do seu país para justamente o território russo e também o deslocamento, né, dos principais frontes de batalha em um momento que já havia bastante dificuldade em relação ao conflito com o exército russo. Mas, ao mesmo tempo em que existe essa opinião de que teria sido um movimento desnecessário, até mesmo imprudente por parte dos ucranianos, por outro lado, existe um outro grupo de analistas, e mesmo, né, esse é o discurso oficial da própria presidência ucraniana, de que esse ataque em Kursk serviu para elevar o moral dos ucranianos no campo de batalha, justamente ao levar esta guerra para dentro do território russo, de mostrar para a população russa, inclusive, que esta é uma guerra que está acontecendo, que tem consequências muito graves e que pode atingir os russos de forma muito mais ativa do que a gente viu, de fato, nesses últimos 3 anos de conflito. Em 3 anos, a gente teve pouquíssimos ataques ao território russo, à população russa de uma forma geral. Então, esse ataque que os ucranianos fizeram na região de Kursk nada mais é do que uma forma de alertar sobre a real gravidade deste conflito armado. E na época em que esses ataques foram realizados e foram, de novo, bastante surpreendentes, bastante rápidos e até bem-sucedidos no início, a expectativa geral do governo ucraniano era que o controle desses territórios poderia ser usado justamente como uma moeda de troca em uma negociação futura. Lembrando que hoje Moscou controla aproximadamente 20% do território ucraniano, ali nas regiões do leste, incluindo a Península da Crimeia. E isso é uma das principais questões que divergem os interesses de russos e ucranianos no estabelecimento de um acordo de paz ou mesmo de um cessar-fogo mais contido no tempo. Então, era uma expectativa dos ucranianos que eles pudessem, talvez, trocar justamente o controle de um território por outro, mas agora a gente tem visto que isso não será possível na medida em que os ucranianos estão em retirada, de fato, da região de Kursk. Muito por conta da atuação do exército russo em si, mas também pela ajuda das tropas norte-coreanas, que a gente fala muito pouco, né, sobre a participação da Coreia do Norte no conflito na Ucrânia, mas a verdade é que hoje essas tropas da Coreia do Norte são bastante importantes para a operação que vem acontecendo em Kursk, que vem justamente oferecer um esforço de guerra bastante importante para os russos. Os ucranianos, inclusive, já declararam que as habilidades estratégicas de combate das tropas norte-coreanas melhorou bastante do ano passado para cá, e agora eles estão justamente infligindo muito mais custos ao exército ucraniano do que eles tinham feito lá no início, quando elas foram realmente mobilizadas. Várias bombas já foram detonadas nessa região, o que faz com que o terreno em si tenha bastante dificuldades para essa retirada dos ucranianos, não é necessariamente uma retirada fácil que vem acontecendo. Além disso, o exército ucraniano já declarou que os russos vêm utilizando drones de combate como uma forma de criar emboscadas militares, também impedindo a retirada dos ucranianos do território russo. E recentemente os Estados Unidos também efetuaram, né, a retirada, a suspensão de uma ajuda militar em termos de inteligência contra o exército ucraniano. Isso, no fundo, dificulta que os ucranianos façam ataques de precisão, façam esses ataques de forma muito mais pontual contra as tropas russas. E aí, devido à escassez de armamentos no atual cenário, os ucranianos têm uma capacidade bastante reduzida de responder justamente ao que tem acontecido contra as batalhas do russo. No dia 8 de março, a gente também teve um outro movimento bastante importante nesse cenário em Kursk, que foi justamente um ataque surpresa que a Rússia realizou depois que soldados russos se movimentaram
através de um gasoduto fora de uso e conseguiram contornar as forças ucranianas e cercá-los de fato, né? A princípio a gente estava com um fronte mais definido de batalha, mas os russos conseguiram cercar os ucranianos. Vários propagandistas russos chamaram esse movimento, essa estratégia, de um movimento heróico por parte dos russos, de uma questão muito inteligente no campo de batalha, enquanto ucranianos disseram que foi, na verdade, muito arriscado por parte dos russos, já que existiram muitas mortes por intoxicação entre os soldados russos devido ao metano residual que estava nesses gasodutos. Então, de fato, eles conseguiram contornar as tropas ucranianas e efetuar esse ataque surpresa no dia 8 de março, mas muitas mortes aconteceram justamente por conta dessa intoxicação. Lembrando que nesse contexto todo, né, a gente está falando aqui de uma linha do tempo, de todos esses ataques na região de Kursk, atualmente a retirada dos ucranianos vem acontecendo mais acelerada, mas ela acontece principalmente a pé, justamente porque existem uma série de veículos militares destruídos no caminho, onde aconteceram as principais batalhas, sobretudo no ano passado, mas no início desse ano. E agora esses veículos destruídos se tornam um grande obstáculo para as tropas em retirada na Ucrânia. E muitos soldados ucranianos também estão queimando o seu próprio equipamento militar, justamente para impedir que eles cheguem nas mãos do exército russo. Então, a gente tem uma situação bastante degradante, justamente nessa retirada. Parece ser um movimento bastante desorganizado. Inclusive, alguns comandantes ucranianos caracterizaram essa retirada da Ucrânia, da região de Kursk, entre uma mistura de algo que foi organizado e caótico, né? Existiu o comando de fato para que houvesse essa retirada, mas na prática ela é bem mais caótica do que o exército ucraniano gostaria que fosse. E o Putin hoje parece usar essa retirada das tropas ucranianas da região de Kursk justamente ao contrário do que era esperado pelo Zelensky lá no início, né, como uma moeda de negociação contra o Trump sobre a pausa nas hostilidades. Então, pressiona de alguma forma a Ucrânia e também os Estados Unidos sobre um acordo, uma negociação de cessar-fogo que seja muito mais favorável aos russos, já que o exército russo consegue, em grande medida, expulsar os ucranianos, mostrando que o Zelensky perdeu uma das suas principais cartas da manga para esse processo de negociação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenham achado esses assuntos interessantes. E semana que vem a gente volta com mais informações sobre o sistema internacional. Muito obrigada e até o próximo vídeo.